Boa noite, amados. Eu saúdo todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bom estar reunidos na casa do nosso Deus. Vou fazer uma oração abrindo nosso culto, assim como pede o nosso programa dessa noite. Senhor Deus, Senhor Pai, diante de Ti nós estamos neste momento, ó Deus. Te damos graças ao Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estar na Tua casa neste momento, Senhor. Te agradeço, Pai, porque aqui no Brasil, ó Deus, nós temos a liberdade de falar do Teu Evangelho, ó Deus. Nós temos a liberdade de proclamar a salvação e a remissão dos pecados através de Cristo Jesus. Então eu te peço, ó Deus, através do programa dessa noite, esse programa missionário, desperta os nossos corações para falar, ó Deus, de Ti onde quer que nós estejamos, ó Deus, e levanta, ó Deus, nessa noite missionários para a Tua obra. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, trabalhe livremente em nossos corações. Que a Tua honra e a Tua glória sejam manifestas aqui, ó Deus. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, papai. Amados, como diz o nosso programa, vamos ler o texto que se encontra em nossos boletins. Convido os amados a ficarem em pé, porque logo na sequência o irmão Paulo virá nos dirigir no hino 314, Preciosa a Graça de Jesus. Então vamos fazer a leitura em pé, e logo em seguida o irmão Paulo já pode nos dirigir nesse hino de louvor. Eu vou iniciar, e aí os demais seguem conforme está descrito no nosso boletim. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Preciosa graça, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Preciosa graça de Jesus. Preciosa
Amém. Podeis assentar. Escutando esse hino, que ele tem a melodia do Amazing Grace, eu me lembro de um pastor que fala... Tem até um vídeo que nós assistimos, acredito, aqui, né, pastor? Um pastor que ele fala sobre as notas pentatônicas. E como é maravilhoso ver Deus falando através da música. Naquela dor tão grande que os escravos sentiam, é manifestada a graça de Deus através daquela música em que eles cantavam para confortar os corações. É incrível saber que Deus opera tanto na alegria quanto na dor. E nesse momento que nós temos o nosso culto, é exatamente o momento em que nós pedimos a manifestação de Deus sobre nossas vidas, ou agradecendo, ou intercedendo, orando por pessoas que precisam conhecer a palavra de Deus. Hoje eu até comentei com um pastor, quando eu estava abastecendo o meu carro hoje pela manhã, Deus se manifesta em cada momento e em todos os momentos. E nós temos que estar sempre com o nosso coração atento para falar daquilo que Deus quer que nós falemos. Mas para isso a Bíblia nos dá uma receita, que o nosso coração tem que estar cheio da sua palavra. Isso não é fácil, depende somente de você. Eu estava no posto de gasolina e estava abastecendo, aí o posto lá, o frentista que sempre nos cumprimenta, sempre está lá, é um jovem senhor super simpático, chama Valério. Ele: nossa, vocês estão indo para a igreja? Poxa, que legal, orem por mim. Fala: legal, Valério, por que eu tenho que orar por você? Porque Deus é bom, né? E eu preciso dele, assim. Falou: pô, legal. Mas você já foi na igreja? Você está indo em alguma... Não, eu já fui, já toquei em banda, já toquei na banda rara, já toquei para Aline Barros, Renascer Praise, né? Tal. Poxa, que legal, Valério. E você está indo em qual igreja agora? Eu já fui em algumas igrejas. Falei: Valério, em qual igreja você está indo? Não estou indo em nenhuma. Meus amados, nesse momento eu me pergunto: será que não faltou um irmão para orar por ele quando ele estava com uma dificuldade, quando ele estava com seu coração temeroso, ou alguma coisa não estava certa na sua vida? Meu amado, esse momento que nós temos aqui é extremamente importante. Eu, a partir de hoje, estou orando pelo Valério. A vida dele está sobre minha responsabilidade, pois Deus assim o quis. Aí eu pergunto a você, meu amado, qual que é a vida que está sobre sua responsabilidade? Por quem você tem orado? Por quem você tem intercedido? Pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu vizinho? Escolha uma pessoa, interceda por ela, e Deus fará maravilhas através da sua oração. Como de costume, o pastor, se não me engano, desse lado são os que agradecem, desses são os que pedem. Eu não me lembro, mas, amados, se você tem um pedido, um agradecimento, vem aqui na frente, por favor. Vamos ter esse momento de comunhão a Deus, de consagração de nossos pedidos. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus da nossa salvação, Deus da nossa esperança, nós buscamos a Ti com os corações derramados diante do Senhor, entendendo, Deus, que o Senhor é para nós um Deus transcendente, poderoso, Criador de todas as coisas, e ao mesmo tempo um Deus presente, capaz de conhecer os nossos corações, de ouvir a nossa oração, de conhecer aquilo que buscamos do Senhor lá no nosso quarto, com as portas fechadas, orando nos nossos pensamentos. Esse é um Deus a quem servimos, um Deus que se mostra em amor e em graça, como nós cantamos. Uma graça que não nos custa nada, que depende apenas da nossa fé, mas que custou muito para o Senhor. Por isso mesmo, nós nos rendemos a Ti. Nós pedimos que o Senhor considere a nossa intenção de estarmos equilibrados na Tua justiça, dizendo ao Senhor que os nossos pecados não nos trazem alegria, mas nos trazem tristeza, constrangimento. Por isso nós nos derramamos diante do Senhor em arrependimento, em confissão, para que as nossas vidas sejam apresentadas ao Senhor em pureza e em santidade. Pedimos que
o Senhor nos considere, ó Deus, porque amamos ao Senhor, mas ainda não amamos ao ponto que nós gostaríamos. Nós temos aprendido dia após dia a amar ao Senhor, e esse amor tem entrado nos nossos corações, e é esse amor que queremos anunciar às pessoas, como é bom amar a um Deus que também nos ama. Ó Deus, usa-nos como servos do Senhor. E neste momento considera o coração dos irmãos que se colocam diante de Ti, numa súplica ou numa intercessão. O Senhor conhece o objetivo dos irmãos, o Senhor conhece a expectativa e a esperança de cada um deles, do seu trabalho, do seu emprego, do seu dia a dia, da sua saúde, das oportunidades de solução que alguns estão buscando. Por isso nós nos apresentamos ao Senhor e confiamos somente no Senhor. E nisso estamos contentes, porque sabemos que no mundo há muitos caminhos, mas o nosso caminho está no Deus a quem amamos, e dele vêm as direções para a nossa vida. E nós fazemos planos, mas do Senhor vem a última palavra, e é essa palavra que vem para nós como amor, que nós recebemos e que nos alegramos nela. Nós confiamos no Senhor. Pedimos que o Senhor considere as vidas que também apresentamos a Ti, que não estão conosco. Os irmãos que estão viajando, que o Senhor os tenha em Tuas mãos, sob Teu cuidado. Pedimos que o Senhor também cuide, ó Deus, das vidas, como a irmã Alda, que precisou passar pela cirurgia de novo. Pela vida da irmã Miriam, que também passou pela cirurgia, ó Deus, da vesícula. Pedimos que o Senhor esteja com elas para uma recuperação plena e definitiva, acompanhando seus corações para que estejam bem e logo possam estar conosco em nossa comunhão. Que o Senhor cuide dessas vidas, assim como outras vidas que o Senhor também tem cuidado e dirigido. Que o Senhor abençoe. Peço ainda a Deus pelos irmãos que vão se batizar sábado que vem, que o Teu amor também esteja com eles. Que as definições do Senhor estejam profundas e arraigadas no coração de cada um deles, para que se batizem não pelo momento, mas pela convicção que tem em Cristo Jesus. E essa convicção não seja passageira, mas seja algo que eles estão fazendo agora, que dure para toda a eternidade. Que o Senhor abençoe essas vidas, nós clamamos por eles também. E assim apresento toda a Tua igreja ao Senhor. Como é bom estarmos juntos, ainda que muitos não possam estar conosco hoje. Nós nos alegramos por representá-los na Tua presença e dizer que nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus para adorá-lo, para servi-lo, para nos alegrarmos com o Senhor, para também nos rendermos nesta oração de petição, de súplica e intercessão. Mas fazemos tudo isso com fé e com alegria no nosso coração. Devoção, aceita-nos e ouve-nos pela Tua grande misericórdia. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Bem, nesse momento eu convido o nosso grupo de louvor, que vai estar nos dirigindo no momento de cânticos. E aproveitando esse momento, como nós vamos ter que ficar em pé, já convido todos a ficarem em pé e cumprimentarem o seu irmão. Um momento de dar um abraço, aquele momento de dizer como é bom te ver aqui de novo, que Deus te abençoe. Dê um abraço bem gostoso, mate a saudade daqueles que você não viu. Tão incomparável é o Senhor e tão insondável Teu amor. Ao Teu encontro eu vou para entregar o meu louvor. Que nós possamos entregar o nosso louvor ao Senhor, que Ele possa chegar até o trono de Deus, que nós possamos cada vez mais louvar ao Senhor, entregar a nossa vida a Ele, né? Que nós possamos sempre estar louvando ao Senhor, amém?
A próxima música que a gente vai cantar, o Grupo Livre Louvor apresentou numa cantata, Fazendo História. E eu quis falar um pouquinho disso porque esse domingo é o último domingo que os adolescentes fazem o louvor, né? E então eu gostaria que os irmãos estivessem orando por eles, porque eles honrou esse compromisso, porque eles têm vindo ensaiar no sábado, eles têm ensaiado, e eu estou muito feliz, porque embora alguns não estão aqui hoje porque viajaram, mas é muito importante a gente ter os filhos na casa de Deus, né? Porque o melhor lugar do mundo é aqui mesmo. Então, assim, eu gostaria que vocês estivessem orando, porque eu sei que é difícil, todo mundo já passou por essa fase de adolescência. E eu estou muito feliz por eles estarem aqui. E que vocês continuem sempre firmes na casa do Senhor, que vocês continuem sendo o exemplo que vocês são. Amém? Fizeste o bem.
Eu gostaria que esse momento fosse um momento que nós possamos cantar essa música como se fosse uma forma de oração mesmo. Te dou meu coração, Espírito Santo, controla o meu viver. Que esse momento fosse um momento bem especial na nossa vida, que nós possamos entregar verdadeiramente o nosso coração, a nossa vida, que nós possamos conversar com Deus nesse momento. Este é o meu desejo, te honrar, Senhor, com todo o meu ser, te dar louvor. Te dou meu coração, Espírito Santo, controla o meu viver, sim, a cada manhã, desde o meu despertar, opera o teu querer. Esse é o meu desejo, te honrar, Senhor. Este é o meu desejo, te honrar, Senhor, Com todo o meu ser, te dar louvor. com todo meu ser, te dar louvor. Tudo que procuro em ti achei. Quero te adorar, te servir. Te dou meu coração, Espírito Santo, controla o meu viver, sim, a cada manhã, desde o meu despertar, opera o teu querer. Te dou meu coração, Espírito Santo, controla o meu viver, sim, a cada manhã, desde o meu despertar, opera o teu querer. Senhor Deus, obrigado por me estarmos aqui, Senhor. Obrigado por abrir mão de qualquer coisa, Senhor, para estar na sua casa, Pai. Obrigado pelo irmão Rogério estar dando a palavra, Senhor. Abençoe esse culto, porque vai ser maravilhoso, Senhor. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode sentar. Amados, está chegando o final do ano, a gente já começa com aquela correria. Ontem eu, a Sara e a mamãe montamos os enfeites, né, as luzinhas, enfeitamos os nossos cactos de Natal, né, que a gente tem uns cactos lá de fora, a gente deixou eles todos bonitinhos. Ficou legal, ficou bonito o nosso jardim. Né, interessante como muda o espírito desse período, não é verdade? Aproveitando o espírito natalino,
junto com o nosso boletim estava este papel. Então gostaria de lembrar os irmãos que nós teremos várias cantatas, né? No dia 1º nós teremos o conjunto feminino na parte da manhã, o Natal Branco no culto da parte da noite. No dia 8, na parte da manhã, com algumas músicas avulsas, o coral Livre Louvor. À noite nós teremos a apresentação de hinos cristãos tradicionais, com participação especial de orquestra. Dia 15, conjunto masculino também, músicas avulsas. Às 19 horas, né, no culto da noite, coral Ebenezer com a cantata O Natal dos Anjos. Coral Jovem Ebenezer, músicas avulsas, no dia 22. Na parte da manhã, à noite, coral Livre Louvor, a cantata Imagine. Dia 24, coral das crianças, cantata Vem Emanuel. E no dia 25, coral Jovem Ebenezer, cantata Um Natal para Jamais Se Esquecer. Meu amado, faltam ainda... Para a primeira apresentação ainda faltam aí uns 13 dias, que seria do coral do conjunto feminino, né? Alguns trechos da cantata Jesus Nosso Tesouro. Se você é mulher, quiser participar, acho que ainda dá tempo de correr, ensaiar, pegar os kits. Faça parte, meu amado. Você está sendo convidado a fazer parte de um de nossos corais, desses ministérios. Vem louvar o nosso Deus nesse dia tão festivo, nesse mês tão alegre que nós temos. Aproveitando, 2 recadinhos. No próximo domingo nós temos aniversário da MCA, no culto da noite, né? O nosso presente são itens de higiene pessoal para a Casa Rosa, sabonete, creme dental e também para a Casa de Apoio a Mulheres com Câncer, né? Então no boletim tem mais alguns itens, e contamos com a participação de toda a igreja. Então você está também convidado para esse compromisso. E no próximo domingo, na parte da manhã, nós teremos o café de ação de graças, às 8h30. A igreja vai oferecer café, leite, suco, e nós, cada um dos irmãos deverá trazer pães, bolos, tortas. A tia Meire pode trazer a torta de 4 queijos e o que mais desejamos, em oferta de gratidão para compartilharmos com os irmãos. É boa, eu gosto. Então, meu amado, no domingo que vem, na parte da manhã, teremos esse café. Traga um bolo, quer passar lá na padaria, se você não tem tantos dotes assim, né? Então fala com a CEPAM pode te ajudar também nisso, eles têm umas dicas boas lá, né? Mas vem e participe, independente de qualquer coisa, você é nosso convidado. A comunhão que nós temos em irmãos, em família, é o que faz a diferença na vida de nós todos, quando enfrentamos alguma dificuldade, algum problema. Então celebre a união que há em Cristo Jesus. Nesse momento nós teremos será um quarteto, não é isso? Né? A Má acho que vai explicar um pouquinho melhor. E mas quando você fala que a gente foi adolescente, não me lembro de quando era adolescente. Algumas coisas mudaram, tipo meus cabelos, alguns quilinhos a mais, mas todos nós ainda somos, né? E que realmente Deus abençoe o ministério desses jovens aí que tem abençoado a nossa igreja. Com compromisso
nos separar do teu amor, Jesus. Bom é estar te servindo com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti, seguro estou em ti. Tudo foi criado por ti, nós também para teu louvor. Quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim, pois tu és fiel a mim. Bom é estar te servindo com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Bom é estar te servindo com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Bom é estar te servindo com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Jesus. Amém. Bem, nessa noite, nesse culto, para mim está sendo muito interessante, que são um culto de memórias, lembranças, né? A Má falou de quando nós éramos adolescentes, e quando eu era adolescente eu cantava este hino, que é tão atual e tão bonito em nossos corações, né? Eu estou me entregando à idade, tá bom, eu entrego, não tem problema. E como é gostoso, né? Pegar um cântico antigo e a gente poder repaginar. Eu gosto, às vezes, quando a gente faz aqueles cultos, que a gente pega o cantor cristão aqui e começa a revirar também o cantor cristão. São lembranças gostosas de um tempo em que, quando estava descobrindo a comunhão com os irmãos e o Evangelho. E uma outra parte legal desta lembrança é o que nós vamos ter agora. Quando nós estávamos, logo que nós chegamos, fomos orar, aí o pastor veio me apresentar o irmão Alfredo Noda. Aí ele me apresentou tal, falei, pastor, eu conheço ele mais ou menos uns 30 anos, mais ou menos, né? Então, eu me lembro do irmão Noda quando eu era adolescente, que eu tive uma parte da minha adolescência eu passei na Moriá, depois uma parte da minha adolescência foi na Igreja Batista em Vila Guarani. E o Noda, eu lembro que ele trabalhava com os embaixadores do rei nessa época, organizava os acampamentos, ele estava sempre nas igrejas, falando e convidando. Então, boas lembranças, lembrar de um irmão que
tem sido muito usado nas mãos do nosso Deus. Nesse momento eu convido o irmão Noda, ele vai fazer o nosso momento missionário, vai falar um pouquinho daquilo que Deus tem trabalhado na sua vida, também apresentar as nossas irmãs. Noda, fique à vontade. Você quer ficar com o microfone na mão? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Momento missionário, nem todos são iguais, como nenhum momento de nossas vidas também é. Mas em tantos momentos temos perdido tantos momentos e talvez tenhamos esquecido do mais importante. Mateus 25, 33 a 44. Ele nos diz: estava nu, não me vestiste. Estava na prisão, não me visitaste. E hoje, como não poderia ser de outra maneira, porque se o que o mundo vive hoje fosse diferente, a Bíblia era mentirosa. Já se passaram mais de 2000 anos. E pertinho aqui da casa de cada um de nós há uma Cracolândia e Cristolândias. Quantas há? Pode hoje ser o nascimento de uma Cristolândia aqui, Alto da Moca, mas que também o câncer do mundo está presente aqui e se chama crack, pertinho daqui. E nesse momento, perto da casa de nós, de cada um de nós, e de cada um cidadão que habita aqui em São Paulo, alguém está usando drogas, alguém está vendendo drogas. E não foi delegado a nós dar sequência à grande comissão, que aqui venha estar nascendo nessa noite uma Cristolândia. Temos a incumbência de apresentar jovens que abandonaram tudo: estudos, família, sonhos dourados que não se concretizaram porque elas entenderam que mais importante é fazer a obra, é fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, para que assim Ele possa sorrir para nós com nossas atitudes. Elas estão aí, muito jovens, e vieram de muito longe. Uma de Espírito Santo, outra do Rio de Janeiro, e a outra de Pernambuco, uma de Pernambuco lá atrás, que faz divisa, não sei com quem, mas faz alguma divisa lá. Então, a palavra vai estar com elas. Agora, meus amados, já é a hora de arregaçar as mangas. Já é a hora de ir para o campo. Já é a hora de abraçar para o nosso vizinho, nosso parente, de nós ser mais confidentes com nosso pastor, com o anjo da igreja, e dizer que temos um parente, que temos um vizinho, que as drogas lícitas e ilícitas estão tomando conta dele, porque quem tem que trazer somos nós que geramos ovelhas, e somos nós que vamos mudar, reverter esse quadro que está aí fora. Já me estendi muito, mas não posso pedir desculpas, porque quem manda falar é o Espírito Santo, e nós temos que obedecê-lo. Em primeira instância, vou chamar a Chilene, as duas, Chilene e Marília. Eu sou um apresentador meio estranho, não?
Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou pernambucana. Minha cidade não faz divisa com nenhum estado, não, tá, seu Alfredo? Eu sou do interior de Pernambuco. Uma cidadezinha bem pequenininha, de 15 mil habitantes, né? Eu saí, então não tem mais 15, né? Eu costumo falar isso. Mas estou aqui trabalhando na Cristolândia. Nós ficamos sabendo que a igreja já tem o conhecimento da Cristolândia, do que é a Cristolândia, Casa Rosa, como a gente já ouviu falar também. Há outro projeto também chamado Novos Sonhos, que a Marília ela irá apresentar para vocês. Mas o que a gente veio fazer aqui nessa noite? Nós viemos compartilhar com a igreja um pouco do que Deus tem feito nas nossas vidas, lá no Ministério Cristolândia, né? Como eu já falei, eu sou do interior de Pernambuco. Nunca imaginei trabalhar com dependentes químicos e moradores de rua, por pertencer a uma cidade pequena, cidade que não tem essas práticas. Tem pouco, mas é escondido. Então eu não tinha nenhuma experiência na minha vida e nunca pensei em um dia trabalhar em uma Cristolândia. Mas a palavra do Senhor fala que os planos de Deus não são os nossos. Que assim como os céus estão mais acima, os pensamentos de Deus e os planos de Deus para as nossas vidas são bem mais altos do que os nossos. Assim como o irmão Alfredo falou, eu tinha meus sonhos, eu tinha meus desejos, tinha minhas vontades. Mas um dia eu decidi abrir mão dessas coisas para sonhar os sonhos de Deus, para viver os sonhos de Deus. E confesso para os irmãos que não é fácil abrir mão da sua vontade, abrir mão dos seus sonhos, abrir mão do seu eu. Não é fácil, mas vale a pena. A palavra do Senhor diz que aquele que achar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de Cristo e do Evangelho, achá-la-á. E a cada dia lá na Cristolândia eu tenho me encontrado mais e mais. Porque Deus tem me usado. Não porque eu mereço ou porque sou alguma coisa, não. Eu não sou nada. Sou apenas um vaso, um barro nas mãos do oleiro. Para que Ele faça de mim a vontade dEle. Mas Deus, segundo a sua misericórdia, Ele tem nos dado privilégios de contemplarmos milagres todos os dias lá na Cristolândia. Nós trabalhamos com mulheres, homens e crianças. E eu costumo falar que são lixo humano. Porque onde eles estão, o lixo acompanha eles. Eles são pessoas que a gente olhando para eles, não são pessoas normais. Ao chegar aqui eu tomei um choque, eu tomei um susto. Deus, como que pessoas que o Senhor criou podem estar vivendo nessa situação? Podem simplesmente deitar em um chão e dormir como se fosse sua cama, como se fosse a sua casa, ter a rua como a sua casa por não ter nenhuma opção. E eu me perguntei, Deus, como que essas pessoas conseguem viver assim? E com a soberba do meu coração eu ainda falei para Deus, obrigada porque eu não vivo assim. E porque eu nunca viverei assim, nunca chegarei nessa situação. E para o meu engano, quando eu comecei a conhecer aquelas mulheres e conversar com aquelas mulheres, eu pude perceber e entender que a maioria das pessoas que formam a Cracolândia são pessoas desviadas das nossas igrejas. São pessoas que um dia compartilhou o banco com a gente. São pessoas que um dia esteve aqui louvando. São filhos de pastores, são missionários e até pastores. Estão perdidos ali na Cracolândia. E quando você tem a oportunidade e o privilégio de conversar com eles, você vai escutar e entender que eles nunca, jamais pensaram em estar numa situação que eles se encontram hoje. E naquela hora eu pedi perdão ao Senhor. Eu falei, Senhor, perdoa-me. Porque eu, na minha arrogância e no meu orgulho, na minha soberba, me achei melhor que eles. E eu não sou. E a palavra do Senhor fala, aquele que está em pé, cuide para que não caia. E nós costumamos falar e olhar para eles e cantar assim como o seu Alfredo gosta de cantar. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador, ele viu. Ele viu uma flor a brotar. Por que o Senhor viu? E Deus tem falado muito isso ao meu coração. Porque Deus, Ele é um Deus que Ele não olha como a gente. Ele não vê como a gente. A gente pode olhar para aquelas pessoas. Olhar para a Cracolândia que passa na televisão. Ou alguns de vocês já conhecem também. E achar que não tem jeito.
Mas para Deus tem jeito. E é possível, porque nós olhamos a aparência, mas Deus olha o coração daquelas pessoas. Quando Deus olha para aquelas pessoas, Deus não vê o impossível que está diante da gente. Aquele lixo humano, aquele trapo humano que está ali. Mas Deus vê sim um filho que se perdeu dele. Uma pessoa que clama por socorro. Pessoas que estão clamando, querendo sair daquela situação, mas que não conseguem sair sozinhas. E Deus conta conosco como igreja dele, para arregaçarmos as mangas, para irmos lá, proclamar que só Jesus transforma, que só Jesus liberta, que só Jesus pode mudar a vida deles. Deus conta conosco, igreja. Não é com o governo, não é com as autoridades municipais, é com a sua igreja que Deus conta. E se nós não dissermos ao Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a nós, através da oração, através da intercessão, através do próprio ID, aquela situação nunca vai ser transformada. Mas Deus conta conosco. Deus conta que nós começamos a olhar para eles, assim como Cristo olha, com um olhar de amor, não com um olhar de rejeição. Não só olhar e ver que é impossível, mas olhar e saber e ver que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Então, que a minha palavra nessa noite é que nós, como igreja do Senhor, venhamos a despertar e olhar para aquelas almas, não diferentes de nós, mas que são iguais a nós. Que não é a aparência que conta, mas é o coração daquelas pessoas. É o clamor que sai do coração daquelas pessoas. E grandes coisas o Senhor tem feito naquele lugar. E eu convido você para conferir, ir lá, viver e ver os milagres que Deus tem feito naquele lugar. Amém? Boa noite, igreja. Eu sou a Capixaba. Sou natural do Espírito Santo. E antes de eu contar um pouquinho como que eu vim parar aqui, o meu testemunho e falar do projeto, eu gostaria de chamar a Fran aqui também. Desde de manhã a gente estava com desejo no coração de cantar. A gente não canta, irmãos. Então, eu gostaria de convidar a equipe de louvor para vir aqui, tá ajudando a gente. Porque Deus tem falado fortemente ao nosso coração em uma canção que diz que o Senhor é grande. A grandeza do Senhor nas nossas vidas. Se não fosse pela grandeza do Senhor, nós não estaríamos aqui. Este projeto não funcionaria se não fosse a grandeza do Senhor. E esse cântico que fala que grande é o Senhor, muito digno de seu louvor, é para Ele, por Ele que nós devemos toda a honra e toda a glória. Este projeto funciona porque nasceu no coração de Deus. E Deus é o autor deste projeto. Enquanto a equipe de louvor vai arrumando aqui, e eu não falei nada com eles, eu gostaria de convidar os irmãos para abrir a Bíblia em Jeremias 1. Jeremias 1, do 4 ao versículo 8. Amém? O Senhor me disse: eu já o conhecia antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Antes do seu nascimento, eu já havia separado e escolhido você para ser o meu profeta às nações. Então eu respondi: ah, soberano Senhor, eu não sou capaz de falar, não passo de uma criança. Não diga que você é muito jovem, respondeu o Senhor, porque você irá aonde eu enviar e falará tudo o que eu mandar. Você não precisa ter medo deles, pois eu, Senhor, estarei com você para livrá-lo. Quando eu recebi o chamado, foi no culto de quarta-feira, na igreja. Eu estava no culto e um pastor, ele falou sobre o projeto Cristolândia. E eu nunca tinha pensado em sair de casa para ir viver missões. Eu sempre pensei em fazer missões na minha igreja, que era o que eu já fazia. Participava de rally missionário, trans, conexão missionária, essas campanhas que a gente faz na igreja. Eu projetei a minha vida toda para viver na minha casa, fazer administração, no meu trabalho. Eu não queria sair para o campo missionário, porque eu entendia que eu não tinha um chamado. E nesse culto de quarta-feira, quando o pastor falou do projeto Cristolândia
e do Projeto Radical. Aquele jovem que quiser doar 1 ano da sua vida para a obra missionária, inscreva-se no projeto. E uma irmãzinha do meu lado me falou assim: é você. E o que a igreja acha que eu respondi? Glória a Deus, aleluia. Não, eu respondi misericórdia. Foi o que eu respondi. Porque no meu coração eu não queria deixar a minha vida, os meus planos, os meus sonhos, para viver em um lugar que eu não conhecia. Eu nunca tinha saído de casa, eu não sabia nem o que era droga. E eu ia para lá, para Cristolândia, e eu falei como Jeremias falou aqui: Senhor, o que eu vou fazer lá? Eu não sei falar. Eu não tenho o dom da palavra, como a Shirley, por exemplo, tem. Eu não tenho, Senhor. Eu não vou. Só que aí eu comecei a viver no meu trabalho. Eu não tinha mais prazer naquilo. Porque o Senhor falava no meu coração: eu estou te chamando. Vai. Eu vou te capacitar. E aí, quando eu vim para cá, para o projeto, a primeira vez, quando eu entrei ali pelas portas da missão, e eu me deparei com aquelas pessoas ali, eu disse: ah, Senhor, eu não vou conseguir. Eu não sei falar para essas pessoas, eu vou dizer o que para elas? Elas estão aqui na rua, jogadas, largadas. Eu vou fazer o quê? E o Senhor continuou dizendo: eu vou te capacitar. E aí eu conheci o projeto Novos Sonhos. É um projeto que trabalha com as crianças. E aí eu pensei: ah, Senhor, eu trabalho com as crianças na igreja. Talvez eu me encaixe aqui. E nesse projeto, irmãos, eu passei a conhecer crianças, não que a gente vê nas igrejas, mas crianças que às vezes não têm o que comer em casa. Elas vão para o projeto, para as atividades, para fazer as atividades, para se alimentar. Ou então para fugir dos problemas que elas têm em casa. E aí eu comecei a ver que se eu tivesse ficado em casa, me perguntando a Deus o que eu ia fazer ali, talvez eu não teria visto o que eu tenho visto, o milagre do Senhor na vida dessas crianças. E aí você me pergunta: mas elas não voltam para casa? Elas não voltam para a favela, para a região da Cracolândia? Sim, elas voltam. Eu me fiz essa pergunta. E aí o Senhor me respondeu. E um dia que eu estava muito triste, me perguntando: Senhor, não tem jeito, é um trabalho em vão. A gente fala para as crianças, elas voltam para casa, continuam sofrendo. E aí o Senhor me respondeu assim: a gente foi buscar doação na casa de um irmão. E aí ela estava falando um pouco, né, de como ela conheceu o projeto. E aí, em determinado momento ela perguntou: tem vaga na casa de internação feminina? Que eu trabalho com as mulheres? E a gente respondeu: olha, a gente precisa ligar para a coordenadora para saber. Mas qual é o nome da moça? E ela falou assim: Raíssa. Raíssa é o nome de uma das meninas do balé, que faz aula com a gente lá. Ela tem 12 anos. E aí o Senhor falou no meu coração naquele dia: talvez você não veja o que você está fazendo, o trabalho que você está fazendo. Talvez você nem colha esses frutos, mas a semente que você está brotando no coração dessa criança vai impedir que talvez amanhã ela seja a próxima Raíssa a procurar uma casa de internação. Então quando Deus te chamar, não fale assim para Ele: ah, Senhor, o que eu vou fazer lá? Eu não sei falar. O que eu vou fazer? Apenas vá, porque é o Senhor que capacita. E agora nós vamos cantar essa música grande, porque não foi por mim, não foi pela Shirlene ou por qualquer outra pessoa que está lá na missão que o trabalho acontece. Eu não saí da minha casa porque eu sou boa o suficiente para estar ali. Eu saí da minha casa pela grandeza do Senhor. É a grandeza do Senhor, o amor do Senhor pelas aquelas vidas, que faz com que todos os dias nós estejamos ali. É a grandeza do Senhor que renova as nossas forças e nos faz a cada dia querer lutar para, como a gente diz lá na missão, para a gente entrar na Cracolândia, saquear o inferno e povoar o céu. Amém, igreja? Cidade do nosso Deus e o santo monte,
temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. A igreja pode ficar em pé e louvar com a gente, engrandecer o nome do Senhor, porque se eu e você estamos aqui hoje, é pela grandeza dele, é pela misericórdia dele, é pela graça dele sobre as nossas vidas. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Senhor, nós queremos te glorificar, Pai, te exaltar, porque estamos aqui nessa noite, Deus. Não vem de nós, ó Deus, é dom teu, é do Senhor, ó Deus, é por tua graça, é por tua misericórdia sobre as nossas vidas. E graças eu te dou, Pai, por tua igreja, Pai. Tua igreja que tem sustentado a tua obra, Pai, que tem segurado a corda, Pai, para que nós possamos descer, Deus, descer até lá embaixo, ó Deus, e pegar os cativos e oprimidos pelo inimigo, Pai. Nós te pedimos a tua misericórdia, Deus, sobre as nossas vidas, o renovo a cada dia espiritual que só vem do Senhor. Que o Senhor nunca venha deixar, Deus, que a gente venha esquecer que só tu és grande, que só tu és exaltado, que só tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, hoje, sempre e eternamente, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus, amém, amados? Nós temos uma leitura bíblica uníssona que se encontra no Salmo 116, versículo 12. Vamos fazer? Peguem seus boletins. Ok? Vamos lá. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Eu acho que os irmãos estavam procurando o boletim, acharam? Podemos de novo agora com força? Vamos lá, amados. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 541. Nesse momento é o momento da nossa igreja, onde nós trazemos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Aos nossos visitantes, fiquem tranquilos, esse momento é da nossa igreja. Tu, anunciador de boas novas, levanta a tua voz fortemente, levanta-a, não temas, e dize: eis aqui está o vosso Deus, as boas novas anunciai. Povo de Deus, cumpri o vosso encargo de proclamar do nosso Deus o amor, pois Ele compassivo não deseja a perdição do indigno pecador. As boas novas anunciai, que Deus nos ama, contentes proclamai. Contemplai, milhares que perecem, presos nas garras do pecado e mal, sem que haja alguém que vai lhes indique Cristo Jesus, libertador real. As boas novas anunciai, que Deus nos ama, contentes proclamai. Anunciai que o nosso Deus é Deus de eterno amor, que Ele deixou as glórias infinitas para salvar o mundo pecador. As boas novas anunciai, que Deus nos ama, contentes proclamai. Consagrai os vossos bens e filhos para difundir de Cristo a santa luz. Com orações constantes, fervorosas, participai da causa de Jesus. As boas novas anunciai, que Deus nos ama, contentes proclamai. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente, Senhor Deus, porque essa igreja existe aqui, Senhor Deus. Tudo isso foi feito porque o Senhor nos capacitou, nos ajudou e nós pudemos contribuir, Senhor Deus, e ajudar nessa obra, Senhor Deus. Nós te agradecemos imensamente por essa chance incrível que o Senhor nos dá, Senhor Deus, de colaborar na tua igreja, Senhor Deus. Nós pedimos, Senhor Deus, mais uma vez, que o Senhor acompanhe e dê sabedoria, Senhor Deus, a nós, para como vamos gastar este dinheiro, como vamos gerir estes recursos, Senhor Deus, nos ajude. Em nome de Jesus, amém. Nesse momento vamos ter um momento inspirativo, uma música com o nosso irmão Alfredo Noda.
Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão nos campos, e o Senhor nosso Deus os tem alimentado para nossa alegria. Para nossa alegria, oh, 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 para nossa alegria, para nossa alegria, oh, oh, oh. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão nos campos, e o Senhor nosso Deus os tem alimentado para nossa alegria. Para nossa alegria, oh, 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 para nossa alegria, oh, 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 aleluia. Meus amados, vou fazer uma ressalva. Por que eu canto essa música? Eu fui para Brasília, fomos a inaugurar uma Cristolândia lá, e tivemos, Deus nos deu o privilégio de poder tirar um homem que morava em um bueiro há 3 anos, Senhor Francisco. Uma figura que jamais vai sair da minha mente, da minha memória, porque um senhor de 61 anos com aparência de 120. Os cabelos, a barba, as sobrancelhas, era uma coisa só. Os olhos estavam cobertos por tudo aquilo lá. E na hora de dar banho foi muito difícil, porque a água saía e o sabão não penetrava. Então nós pedimos para ele se ele permitia que pudéssemos cortar o cabelo e tirar a barba. E ele, sim, disse que podíamos. E a nossa surpresa foi muito grande, porque a cabeça dele parecia um mapa. E eu, como não poderia ser de outra maneira, perguntei para ele por que todas aquelas cicatrizes. E ele me disse que ele tinha recebido 3 tiros calibre 38. E foi nesse momento que eu disse para ele que aí se manifestou naquele momento o poder, a glória e a força do Senhor.
Hoje o senhor Francisco está no seminário e logo mais, não mais de um ano, acho que faltam 2 semestres, ele poderá estar ocupando um púlpito. Coisas como essas não podem se apagar em nosso coração. E nós temos que testemunhar aquilo que Deus faz em nossas vidas. Então, meus queridos, querer é poder. Quando nós tiramos aquele homem, ao outro dia eu fui para o hospital, que as aparências enganam. Essa carcaça aqui está em pé, porque Ele assim o quer. Porque tem que me perguntar qual é a doença que eu não tenho. Mas sem demagogia, todos os dias dou testemunho de que eu sou um canceroso feliz. Querer é poder. Continuem firmes, que para Deus não há nada impossível. E aqui em São Paulo, nós não temos eles em os bueiros como em Brasília, mas estão nas ruas, perto de nós. Bem, nesse momento eu convido a missionária que faz parte do trabalho também da Cristolândia, Francine. Nesse momento que Deus a use em nome de Jesus para falar aos nossos corações através da mensagem que o Senhor Deus colocou no seu coração. Fica à vontade. Boa noite, igreja. É porque eu fico andando para lá e para cá e eu prefiro ficar com o microfone na mão. Meu nome é Francine, eu sou a carioca, dá para perceber pelo casaco, friozinho aí do São Paulo já me deixou assim. E eu sou missionária da Convenção Batista Carioca, lá do Rio. E eu vou contar um pouquinho assim como foi a minha conversão, que é bem diferente delas. Eu morei numa comunidade carente lá no Rio, chamada Cidade de Deus, ela é bem conhecida. Eu fui empresária de funk, talvez os jovens devem conhecer. Eu fui empresária da Tati Quebra Barraco. Devido a gente morar perto, a minha realidade era aquela ali. E aí eu cresci com isso, e num dia, no meu aniversário, ela foi cantar, e aí ela falou assim: Fran, você podia ser nossa empresária. E aí assim, eu achava tudo legal. Mas eu trabalhava, eu tinha um emprego, eu era gerente de uma loja. Os meus pais não sabiam que eu era empresária, que meus pais eram muito conservadores. Eu sou a caçula da família e o bibelô do meu pai. Então, assim, eu passei o começo da carreira dela, foram mais ou menos quase 2 anos, com ela, mas um dia eu tive que decidir entre ficar com a Tati ou sair para continuar o meu trabalho. Naquela época eu ainda não era cristã, e nem meus pais são. Então eu imaginava assim, era o certo pelo duvidoso, o meu trabalho de gerente ou ficar com ela, não sabia se ela ia fazer sucesso. E aí minha mãe descobriu que eu era empresária da Tati, falou: vou contar pro seu pai. Aí eu fiquei com medo, que aí o couro ia comer, né? Aí eu falei: não, então eu vou parar. Mas assim, naquele tempo eu já falo que Deus começou a cuidar muito da minha vida, porque o funk, há anos atrás, isso já deve ter uns... Não vou falar os anos não, senão vocês descobrem minha idade. Brincadeira, uns 20 anos atrás, mais ou menos, o funk ele não era como é hoje. Então o funk ele era tocado em morro, em favela, e no Rio o que não falta são morros e favelas. Então eu ficava no meio de traficantes, eu ficava no meio de pessoas drogadas, eu tinha droga muito fácil na minha mão. Mas eu acho que pelo medo que como eu cresci com essa realidade, eu via pessoas que estudaram comigo, dependentes de drogas, vendendo coisas dentro de casa, no meio da madrugada. A gente conseguia comprar uma televisão por R$10 de madrugada. Porque a pessoa estava tão desesperada, não tinha mais dinheiro e queria se drogar mais. Então, acho que esse meu medo, não vou dizer que eu nunca tive vontade de experimentar, eu tive, porque eu tinha tudo muito fácil, mas eu tinha um medo de ficar dependente. Então, por isso que eu falo que o que foi o cuidado de Deus. Eu tinha drogas, às vezes, dentro da minha bolsa, e eu não usava. Então, eu bebia muito, mas as drogas, Deus me poupou. E Deus deixou eu conhecer muita coisa e muita gente. Até que um dia, a gente se mudou da Cidade de Deus,
fomos morar em um outro bairro e as minhas duas cunhadas são casadas com meus 2 irmãos, são 2 irmãs e 2 irmãos. Elas eram evangélicas e os pais delas sempre me chamavam para a igreja porque via o trabalhinho que eu estava dando para meus pais. E eu nunca queria ir, não queria, até que um dia eu falei assim, eu vou, não tem nada para fazer. E glória a Deus que eu não tinha nada para fazer. Eu gostei da igreja, passei aí de novo, e depois de um mês me converti. E aí depois resolvi me batizar. E eu lembro que quando eu estava próximo do meu batismo, meu pai falou assim, minha mãe me falou assim, você tem certeza que você vai se batizar? Olha lá, hein? Que ela imaginava assim, você vai te batizar e acabou a vida para você. Então, assim, esse era o entendimento dos meus pais. Eu falei assim, não, é isso que eu quero para minha vida. E a minha conversão mesmo, ela foi um processo, ela não foi de uma hora para outra. Eu fiquei uns 2 anos sem ir na Cidade de Deus, porque eu não me sentia preparada de estar naquele ambiente. Tinha medo de cair, de voltar à minha realidade de funk, de bebida. E isso durou um tempo. E eu comecei a me envolver com o trabalho da minha igreja. Até que um dia eu decidi fazer um trabalho no presídio voluntário, com uma missionária que a gente tem lá no Rio. E o meu pastor falou que não estava na hora. Aí eu até fiquei chateado com o meu pastor, achando que ele não sabia de nada. Mas aí, e todo mundo falava, isso é o primeiro amor é assim, que é falar de Jesus para todo mundo. Mas assim, Deus, quando Ele chama, não existe dúvida. Você sente isso no seu coração. E eu comecei a fazer faculdade de psicologia, e quando eu estava no 2º ano, eu virei e falei para o meu pastor, agora eu quero ir para o seminário. Ele falou, espera mais um pouco. Aí eu consegui trabalhar na Juventude Batista Carioca, fui ser secretária, trabalhar com o pessoal da convenção. E aí lá eu consegui o contato com a missionária que fazia o trabalho de capelania prisional e comecei a ir no presídio com ela voluntariamente. E eu me vesti de boneca para fazer trabalho com criança. E lá a gente fazia trabalho com as famílias também. E eu me lembro muito, uma coisa que me marcou foi quando eu estava vestida de boneca, maquiada de boneca. Eu escutei uma pessoa falando assim, olha, é a Fran, aquela tua amiga do Morrinho. O Morrinho era o lugar onde eu morava. E era um rapaz, irmão de uma amiga minha, que estava preso ali. E numa segunda vez que eu fui, que não era dia de visita, foi só com os homens, um culto para os homens, veio uma pessoa e bateu nas minhas costas, Fran. E aí eu olhei, era um menino que tinha estudado comigo. E aí Deus foi confirmando, assim, esse é o seu chamado. Esse é o seu chamado. E eu fui começando a ver as pessoas que estudaram comigo morrendo, se envolvendo com drogas, com tráfico, e morria, porque eu já não estava mais morando lá, então eu só ficava sabendo. E aí eu falei para o meu pastor, essa é a hora de ir para o seminário. E aí eu vim morar em São Paulo, fui fazer seminário nos Jovens da Verdade, fiquei 3 anos lá como interna. E aí quando voltei, todo mundo ficou esperando assim, agora a Francine vai virar missionária. Não. Tive a mesma crise que a Marília teve. Ai, Deus, eu não quero. Eu queria aprender, mas eu não queria abrir mão de tudo. Eu queria ser psicóloga. Eu queria ser remunerada. Eu queria trabalhar no presídio como psicóloga para ajudar eles. Mas eu não queria abrir mão de tudo. E aí, eu fiquei lutando com Deus durante 3 anos. Mas eu costumo dizer que uma vez missionária, é missionário para sempre. E Deus incomodou tanto o meu coração que eu abri mão do meu emprego. E aí eu fiz um acordo. Tem 6 meses... Eu pedi para sair, eu trabalhava como promotora de vendas da Sony. A minha supervisora me fez uma outra proposta. Quando você tiver algum trabalho da igreja, eu deixo você ir, você falta. Assim, coisa que ninguém faria. E eu falei assim, não, esse é o momento que eu tenho que me dedicar a Deus. E aí eu saí, fui me apresentar na convenção como para ser capelão prisional. E lá o pastor Nilton, que é o nosso coordenador de missões, me deu o desafio de trabalhar com prevenção de dependência química. Eu estou falando tudo isso para você entender como eu vim parar aqui. E aí eu comecei a orar. Eu falei, eu sou capelão prisional, vou trabalhar com prevenção de dependência química. E cada vez que eu ia nas igrejas para levantar pão, as pessoas da igreja me pediam palestra para os jovens e adolescentes. E aí eu comecei a ver que dentro da nossa igreja, a gente também tem essa dificuldade de conversar com nossos jovens e adolescentes sobre drogas. Talvez por vergonha, talvez por achar que nunca vai acontecer. Uma coisa eu te falo, isso é engano. Esse tempo que eu estou passando aqui na Cristolândia, eu já vi pessoas de classe média baixa, classe média alta, que se envolveram com drogas na escola e na faculdade. E aí eu vi que realmente tinha essa necessidade. E aí eu conversei com o meu pastor Nilton, com o coordenador, e ele falou, vai passar um tempo na Cristolândia. E eu vim para passar 5 dias. E já vão fazer 2 semanas. A Cristolândia tem cada dia mudado a minha vida.
E eu queria passar só umas fotozinhas, só para vocês conhecerem um pouquinho do nosso trabalho lá da Cristolândia. Pode passando. Essa é a Soraya e o pastor Humberto são os coordenadores. Isso aí é lá no culto, lá no início do projeto. Pode passar. Aí, às vezes, tem um trabalho de ação social, quando aparece algum irmão lá que sai fazer alguma coisa, a gente faz também. Pode passar. Pode ir passando, assim, só para eles verem. Esse banho, alimentação, isso aí é a Cristolândia, tá vendo? Eles dormem bem ali na porta. Esses dias a gente chegou atrasado, as meninas a gente pegou mais tarde, e aí as irmãs falaram, ainda bem que vocês chegaram, porque a gente auxilia elas no banho, né? Porque se não tivesse mulher, como é que elas iam tomar banho? Então eles já dormem ali para quando abrir, já entrarem, para poder tomar café. Aí tem o culto, depois tem o almoço, tomam banho, eles trocam de roupa. A roupa que a gente troca, a gente joga fora. Eles não usam de novo, a gente joga fora. Pode passar. E ali para você conhecer um pouquinho lá do foco. Ali é lá na Cracolândia. Pode passar. Isso é o culto que tem de manhã. Sim, às vezes, geralmente é assim, cheio. Algumas vezes eles não aparecem, aparece metade. Às vezes aparece mais, sempre, né? Mais homem do que mulheres. Isso é o café. Depois do culto tem um café. Pode passando. Aí tem o banho. Sempre tem alguém auxiliando no banho. Isso aí é a nossa rouparia, que a gente recebe doações, que são as roupas deles. Culto de meio-dia, que é antes do almoço. Muitos deles já ficam direto. Isso aí é o preparo ao almoço deles. Aí ali já estão sentados, almoçando. Então, assim, você vê que, pode ir passando as fotos, que é um trabalho que a gente não só fala de Jesus, como a gente também ajuda. É uma missão integral, digamos assim. E isso aí é o centro lá em Itaquá, que são pessoas que estão em recuperação. Pronto, pode dar uma pausa aí. E hoje eu pude ver, assim, como que eu não tinha nunca imaginei entrar numa Cracolândia. No Rio, tentaram fazer uma Cracolândia, graças a Deus conseguiram acabar. Então eu não imaginei como era. E aí eu vim, e como eu vi a necessidade, eu vou falar uma coisa para vocês. O meu maior medo, assim, era o cheiro. Eles têm um cheiro muito, muito forte que eu não sei explicar. E eu ficava assim, gente, eu não vou conseguir chegar perto, eu não vou conseguir. E hoje eu já abraço, eu recebo beijo, eu recebo carinho delas. E aí você vê assim, como a Shirlene falou, elas são pessoas como a gente, que talvez queiram sair dali, mas não conseguem. O crack é um câncer realmente aqui no nosso país, no nosso mundo. Porque ele tira você de si. Você não é mais você se torna uma outra pessoa, você não tem consciência. E é por isso que muitos deles param na rua. Porque na rua eles têm liberdade. Às vezes nós fomos chamar eles para almoçar no sábado retrasado. Teve uma que quando a gente chegou perto, ela falou assim pra gente, não. E a gente conhece ela sempre toma banho lá. Mas é porque ela estava muito doida e ela não queria que a gente chegasse perto. Então assim, pelo menos ela conseguiu ter um pouco de consciência. E sábado agora a gente recebeu uma visita de uma igreja e nós fomos lá no foco com a igreja, fomos levar a sopa. Irmãos, foi tremendo. Lá a gente começou a louvar e eu chego a me arrepiar. E aí foi chegando, teve um pessoal que chegava e teve uma delas que dorme lá na porta da missão que veio para louvar com a gente. Eles sabem cantar. E quando a gente vai cutucando um e outro, a gente vê que alguns conhecem a palavra. E que estão ali perdidos, precisando da gente. E esse tempo que eu estou passando aqui, que eu não sei até quando eu vou ficar, a princípio até dia 21, eu comecei a pensar sobre a passagem de Lázaro. Porque, talvez seja até engraçado o que eu vou falar, mas por causa do cheiro também, né? Lázaro também não estava lá, já fedido, 4 dias, a irmã dele falou, e ela disse para Jesus, para ele não tirar a pedra porque Lázaro estava fedendo. E eles são assim, talvez a gente não chegue perto deles porque eles estão fedendo, porque eles têm um aspecto ruim. Mas se vocês verem a transformação deles depois de um banho, depois do cuidado, depois de um pouco de carinho, às vezes eles se tornam agressivos, não é por maldade, eles não estão acostumados a receber carinho.
Eles não sabem como lidar com isso. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em João 10. Eu vou ler a partir do versículo 17. Eu vou ler um pouquinho, tá? Vamos lá. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolares por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Você vê que ela não acredita, ela acha que se Jesus estivesse lá no momento, ele não teria morrido. Ela não acreditava que Jesus pudesse fazer um milagre após o fato ter acontecido. E talvez é isso que acontece com a gente. Quando a gente vê com os nossos olhos humanos, a gente olha para a pessoa e fala: aquela ali não tem mais jeito. Algumas vezes eu já ouvi pessoas falando isso de mim. Essa aí não tem mais jeito. Mas eu tive uma pessoa que orou por mim sempre. E hoje eu estou aqui para testemunhar que eu tive jeito. Continuando. Mas eu sei que, mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? E ela respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus, pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E mais uma vez, não acreditando que Jesus poderia fazer um milagre. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito. Perguntou: onde foi que vocês o sepultaram? Venham ver, Senhor, responderam. Jesus chorou. Então as pessoas disseram: veja como ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram: ele curou o cego. Será que ele não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? E mais uma vez, eles reconheceram que Jesus curou o cego, mas não acreditavam que Jesus poderia ressuscitar Lázaro. Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. E Jesus respondeu: eu não lhe disse que, se você crer, você verá a revelação do poder do glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Os seus pés e suas mãos estavam enfaixados com tira de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrole a faixa e deixe que ele vá. Eu li essa passagem para falar da Cristolândia, porque eu acho que essa história de Lázaro parece muito com a história das pessoas que estão ali na Cracolândia. São pessoas que, às vezes, que podem estar amarradas. Pessoas que precisam de pessoas que acreditam nela. Pessoas que acreditam no milagre de Jesus. E muitas das vezes a gente está sentado na igreja, e muitas das vezes a gente está passando na rua, e a gente vê um cracudo, a gente fica com medo, a gente desvia o caminho.
Não estou dizendo que é para a gente ir e abraçar, realmente é um pouco perigoso. Mas será que se você estivesse orando por ele, em vez de olhar para ele e achar que aquele ali está morto e não tem mais jeito, aquele ali está fedido e não tem mais jeito, talvez que se você pudesse orar por ele, as coisas não seriam diferentes. Talvez se você pudesse acreditar no milagre de Jesus, que assim como Jesus fez com Lázaro, que ressuscitou Lázaro, ele pudesse ressuscitar aqueles. Eu estou vendo o poder de Deus ali na Cristolândia. Essa semana a gente mandou uma Kombi para Itaquá com mais ou menos uns 10 homens para recuperação. Um já tinha sido batizado e ele caiu de novo. Outros conheciam a palavra, outros não conheciam, mas estavam sedento de Jesus, precisando de cuidado, precisando de carinho, precisando que a gente retirasse a pedra, aquela pedra que está na frente dele, para que a gente pudesse mandar eles saírem dali e caminhar assim como Jesus fez com Lázaro. Essas pessoas precisam de mim e de você. Lá na Cristolândia eu vim para ficar 5 dias. E eu fui impactada de uma tal forma que vai fazer 2 semanas. E eu era cheia de preconceitos. Preconceitos sim, eu tinha medo, porque no Rio eu sei como que é. E a gratidão deles é tão grande que a gente entra no foco deles. A gente costuma usar uma blusa amarela, como vocês viram no vídeo. E ninguém mexe com a gente. São os irmãos da igreja. São as irmãs da igreja. E aí elas falam assim, olha ali, irmã, oi, irmã. E aí vem uma, beija sua mão, vem outra, beija o seu rosto. Esse é o modo delas agradecerem. E esses dias eu orando com uma delas no banheiro, na hora que ela estava saindo do banho, a gente dá o banho e a gente ora com ela. E eu falei assim, você tem algum pedido para fazer? Aí ela olhou para minha cara, tenho, irmão. Eu falei, pode falar. A minha libertação. Então você vê que elas querem, mas elas não conseguem dar o primeiro passo. E é difícil. Eu sei que é difícil. Por isso que a gente precisa orar mais e acreditar que assim como Jesus fez, ressuscitou Lázaro, Jesus vai ressuscitar ali a Cracolândia. Jesus vai transformar a Cracolândia numa Cristolândia e eu creio nisso. Se você crê nisso, você diga amém. Eu queria chamar a equipe de louvor aqui, as meninas também. Eu queria cantar uma música que retrata muito a Cracolândia, que é a música Ressuscita-me. Porque eles estão precisando de um milagre. Eles estão ali como Lázaro. Quando você tiver dúvida, quando você lembrar da Cracolândia, da Cristolândia, leia essa passagem. Leia a passagem onde ninguém mais acreditava no milagre de Jesus. Lembra da história da Fran, uma menina que cresceu no meio do tráfico, que era empresária de funk e que ninguém acreditava por ela. E que graças a Deus, assim, para a glória de Deus, tem 11 anos que eu estou firme. Que Deus tem me colocado firme cada vez mais e me mandado para vários lugares para proclamar o amor dele, para falar um pouco do amor de Deus. Quando você olhar algum deles na rua, não olhe com um olhar de desprezo. Olhe com compaixão, assim como Jesus olhou para mim e para você. Vamos deixar de ser cristão, de sentar em banco. Vamos levantar, vamos orar. Vamos botar os nossos joelhos no chão. Seja um parceiro do Ministério Cristolândia. Ajude a Cristolândia orando, como voluntário, ofertando. Não importa o modo que você vai ajudar, mas seja um parceiro de ministério nosso. Jesus, ele pode fazer um milagre. E ele vai fazer um milagre ali. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado.
Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Vamos ficar de pé, igreja. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Eles precisam de um milagre, irmão. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergue pra vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Eu quero te convidar a vir aqui na frente se comprometer a orar pelo nosso projeto, pelo projeto Cristolândia. Como vocês puderam ver, tem cada uma de um estado, uma do Rio, Espírito Santo, Pernambuco, e temos outros voluntários. E esse final de ano, a Gilene e a Marília talvez tenham que voltar para casa delas, que está acabando o projeto delas. E a gente precisa de mais voluntários, porque a obra do Senhor não pode parar. E é o que a gente crê. Então eu queria que você se comprometesse em oração. Você viesse aqui na frente, se comprometesse em oração de orar por novos voluntários, de orar pelo nosso projeto. Que você que acredita nesse projeto, que acredita no milagre de Jesus, que assim como Jesus fez com Lázaro, Jesus pode fazer com aquelas vidas. Às vezes a gente olha e acha que eles não têm mais jeito. A gente não quer ficar perto porque eles estão fedendo. A gente não quer ficar perto porque às vezes eles são agressivos.
mas Ele está precisando da gente. Ele está precisando da nossa oração. Eles precisam de mim e eles precisam de você. E o nosso projeto ele tem que se expandir. O mundo tem que ser conhecido como Cristolândia, não como Cracolândia. A gente vê nos jornais sempre falando da Cracolândia, da Cracolândia, da Cracolândia. Abre uma Cracolândia ali, tem uma Cracolândia aqui. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente vá lá e a gente fale. Eles estão sedentos, estão precisando da gente falando de Jesus para eles. A gente precisa ter mais paciência e acreditar mais. Acreditar que Jesus pode fazer um milagre. Que Jesus ressuscitou Lázaro. E Jesus pode salvar aquelas pessoas. Queria pedir o pastor para orar. Senhor Deus, gratos somos ao Senhor, porque o Senhor nos desafia naquilo que nós podemos fazer. Não porque temos capacidade, mas porque o Espírito do Senhor nos dá ousadia e nos dá a autoridade de Cristo para fazermos muito além daquilo que pedimos ou pensamos, daquilo que achamos que podemos. E o Senhor nos transformou para também sermos transformadores do mundo. O Evangelho de Cristo é assim, ele transforma, ele traz esperança. E nós queremos tanto anunciar essa esperança quanto viver essa esperança. Obrigado por estas vidas. A Francine, a Marília, a Shirlene, o irmão Alfredo Noda, que têm se disposto nessa tarefa tão difícil, que muitos de nós também temos dificuldades, mas que eles têm nos representado. Nós queremos interceder por eles, queremos lembrar deles nas nossas orações, nas nossas contribuições, nos nossos sentimentos, para que eles continuem anunciando com poder e ousadia a transformação que só Cristo pode dar. Que elas continuem sendo modelo para a nossa vida, para que todos nós vivamos para a glória de Deus, para que o mundo conheça quem é Cristo Jesus, quem é o nosso Deus a quem servimos, esse Deus que derramou o seu amor sobre as nossas vidas. Usa a vida dos irmãos para que, sendo intercessores, o Senhor possa mobilizar ainda mais pessoas, ainda outros recursos, outras condições para que as vidas continuem sendo alcançadas, que continue havendo transformação. E essa declaração de fé que fizemos, que acreditamos que um dia as pessoas todas conhecerão a Cristo e Cristo vai vencer, ó Deus, essa situação do crack. Nós esperamos no Senhor que isto aconteça. Nós achamos que Cristo pode, assim como Ele resolveu a vida de Lázaro, resolveu a morte de Lázaro e também resolveu a nossa vida eterna. O Senhor pode todas as coisas. Nós acreditamos que com estas vidas que o Senhor tem usado, muitas vidas chegarão até Cristo por aquele trabalho. Abençoa as novas Cristolândias que estão sendo instaladas pelo nosso país, que elas representem a obra do Senhor, representem a nossa igreja, cada um de nós, na ação e na fé que temos, daquilo que o Senhor pode fazer. Abençoa as nossas vidas, cuide destas vidas, cuide de cada uma delas, das suas famílias, dos planos que o Senhor tem para elas, que elas continuem de coração aberto e sejam usadas pelo Senhor. Tanto aqui na Cristolândia em São Paulo, quanto lá nas suas famílias, na sua cidade, que lá sejam bênção do Senhor. Que levem, ó Deus, o carinho desta igreja, a intercessão dos irmãos quando estiverem longe de nós, mas que seja o Senhor aquele que nos aproxima na fé, na esperança e no amor também. Abençoa as vidas e usa-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Irmãos, eu fiz esse desafio de oração porque é o poder da oração que nos mantém lá. Deus não tem deixado faltar nada. E por isso que eu fiz esse desafio, que são as orações de vocês que têm sustentado o nosso projeto. Deus abençoe a igreja. Obrigada pela oportunidade. Bom, sábado que vem é um dia muito importante para a nossa igreja, porque é um dia que vamos ter batismo. E para nós é uma realização muito grande, porque é um marco na vida das pessoas. E eu estou contando com todos os irmãos para que estejamos juntos aqui sábado que vem, 19 horas, para a realização desses batismos.
não tem sido fácil, tem sido uma luta muito difícil para que as pessoas estejam na classe, para que elas consigam aprender, que elas façam as lições, para que elas desenvolvam uma vida e para que elas se sintam parte desse organismo que é a Igreja de Cristo e aqui a nossa Igreja Ebenezer. Peço para você, durante a semana, ore por aquelas vidas, entregues ao Senhor, para que Deus confirme cada passo. E que no sábado que vem, eu queria muito que você estivesse aqui, para que seja um momento de alegria, para que seja uma igreja cheia. Convide as pessoas para ouvirem cada um dos testemunhos que nós tivemos aqui, porque eles vão ser a grande mensagem do que Deus faz, de como Deus transforma, desse resgate que Deus faz. Então convide as pessoas, convide os seus amigos, seus familiares, e sábado que vem, então, 19 horas, estaremos juntos aqui nessa comunhão. E no domingo, às 8h30, um café de ação de graças, por isso que o irmão Rogério falou para você trazer alguma coisa, porque é esse símbolo, né? A ação de graças, vem trazer uma oferta ao Senhor, como gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida. Então a nossa comunhão, a nossa oferta, que é o bolo, né? A torta, aquilo que nós vamos sentar e comer juntos, como oferta de gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Vai ser uma semana de muitas orações, de muitas lutas, mas eu conto com a sua participação, com o seu envolvimento em cada um desses trabalhos, em cada uma destas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém. Tá bom. Então vamos finalizar o culto com a bênção. Eu aproveito só para dizer que a nossa igreja ama muito o trabalho de missões, ama muito o trabalho com os dependentes químicos. Nós temos uma oferta mensal que enviamos para Cristolândia, aqui em São Paulo. Nosso coral jovem já foi participar ali. Nós andamos naquela rua, nós chamamos as pessoas e depois cantamos e anunciamos a palavra de Deus para aquelas vidas que estiveram ali conosco. Nosso coral também já foi lá em Itaquá, nós vimos a fotinho, já fomos lá em Itaquá, fizemos um culto ali com aquelas pessoas, cantamos, oramos com eles, sentamos junto com eles. Foi um grande aprendizado. Ainda não chegou no mesmo nível que elas, né? Mas aprendemos muitas coisas ali. Foi uma grande bênção. Nós temos orado por essas vidas. O Coral Cristolândia já veio aqui umas 2, 3 vezes. Então nós estamos agradecidos a Deus por participarmos um pouquinho desse projeto. Deus continue usando as nossas vidas para isso. Feche os seus olhos. Senhor, é uma semana de muitos desafios para nós, muitas orações, muitas coisas estão debaixo das Tuas mãos. Quando olhamos quantas vidas dependem do trabalho dos irmãos lá da Cristolândia, quantas vidas estão buscando ao Senhor, mas não conseguem fechar um compromisso contigo, quantas situações têm dificultado que as vidas estejam se entregando ao Senhor. Nós percebemos o quanto precisamos da Tua interferência, o quanto é o Teu trabalho, quão custoso é o Teu trabalho. Que não foi só o grande amor e a grande dádiva da vida, da morte e da ressurreição de Jesus, mas ainda continua todos os dias. Nós temos colocado diante do Senhor as nossas preocupações, os nossos problemas, e o Senhor tem tantas coisas para resolver, mas nós continuamos acreditando em Ti, que o Senhor é nosso Deus, que o Teu amor é suficiente, ó Deus, para todas estas questões, e que Tua graça também é suficiente para transformar todas as nossas vidas. Contamos com essa graça do Senhor, e como ministro do Senhor, abençoa o Teu povo, com a graça de Cristo Jesus, com a consolação do Espírito do Senhor, e com o amor de Deus, o nosso Pai. Todos sejam abençoados assim. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.